Pronto, então a gente está iniciando a aula síncrona que a gente agendou para hoje, 24 de setembro. E quem é do polo da Tatiana Dutra? Se alguém for do polo da Tatiana Dutra, puder mandar uma mensagem para ela tentar entrar de novo, que eu cliquei no negar sem querer, a hora que ela pediu para entrar. Ok, pode deixar. Obrigada, Lourdes. Eu estava clicando em outra coisa que ia aparecer a mensagem. Ah, deu, ela já chegou. Oi, Tatiana, desculpa, eu cliquei no negar sem querer, tá? Então, assim, pessoal, o que que acontece? A gente resolveu marcar essa aula hoje, porque a gente já está do meio para o fim do componente, né? Nós tivemos algumas aulas, né, por polo, onde a gente pôde conversar mais de pertinho, vamos dizer assim, né, com menos participação a cada aula, menos participantes a cada aula, então deu mais espaço para vocês falarem e conversarem, tá? Mas quero dizer para vocês que hoje também vocês podem ir colocando aqui no chat ou interromper a minha fala quando sentirem necessidade, tá? Quando quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, vocês fiquem à vontade. Tu quer falar, Cristina? Ah, tá. Um aluno vai sair e vai voltar. Tá bem. Tá, não tem problema. Então, como a gente está aí do meio para o fim do componente, né, e a gente mudou agora também a atividade, a gente considerou importante, né, quando eu falo a gente, são as conversas que eu, a Mariângela e a Clarice temos tido sempre, né, sobre as atividades aqui em mídias e educação, sobre as conversas, os diálogos e as atividades que vocês têm feito. E aí, para esclarecer alguns encaminhamentos, tá, dessas atividades, e também algumas orientações gerais do componente, tá? Porque a gente também pensou, claro, do componente, porque é onde a gente está acompanhando vocês de pertinho, né? Mas a gente acredita também que a forma como vocês têm respondido às atividades, né, ou participado das atividades, seja de alguma maneira também a forma como vocês estão participando em outros componentes. Né? Então, além do componente mídias e educação estar do meio para o fim, vocês também já estão mais próximas do fim do curso, né? Mais próximas da titulação de pedagogas, né? De licenciados em pedagogia. Temos homens aqui também na sala. Então, eu fiz alguns lembretes até aqui para poder conversar com vocês. Aí a gente vai chegar na atividade dessa semana. Primeiro eu vou dar uns lembretes gerais, tá? Então eu vou compartilhar aqui a tela para a gente ir lá para o Moodle. Acho que até umas 8, Tatiana, tá? São algumas orientações gerais, eu acho que a gente não demora muito, tá? Espera aí que tá abrindo. Vocês já estão conseguindo ver a minha tela? Sim, Tá, estão professora. vendo o Moodle, né? Sim. Tá. Então, assim, ó, gente, como é que para alguns talvez isso pareça um pouco repetitivo, tá? Mas é preciso a gente lembrar, porque tem alguns estudantes que às vezes estão fazendo algumas confusões aqui, né? Dentro da organização que a gente tem, tá? Cada tópico do Moodle, que é esse espaço aqui que começa com o título em verde, né, e que está até numerado, ele corresponde a uma semana de aula. E cada tópico a gente traz um tema e um conteúdo específico para a gente trabalhar, certo?
E o que a gente tem cuidado, né? Quando a gente pede a tarefa, por exemplo, aqui no tópico 2, ó, que foi, né, Educação para Mídias e Letramento Midiático, a gente pediu a tarefa que chamava Recortes e Anotações das Leituras. Quando vocês clicam na tarefa, tem dentro do próprio local onde vocês vão inserir a tarefa, tem as orientações do que é para ser feito. Tá? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a cada tarefa vocês vão ter atividades, né, específicas e critérios específicos para vocês seguirem. Então, ali nos recortes eram alguns critérios. Aqui na tarefa que vocês entregaram, que foi essa que a Samara até me perguntou, né, que eu acabei de fazer a avaliação de Quaraí hoje. Eu vou trocando de tela porque eu tenho que ir aceitando quem vai chegando. Aqui dentro da tarefa tem as atividades que vocês devem fazer, tem os questionamentos que a gente faz, e tem também os critérios de avaliação, tá? E naquele vídeo que eu gravei para a aula passada, ó, que está aqui, ó, o vídeo com as dicas de formatação, eu cheguei a comentar com vocês também sobre isso, sobre os critérios, dei dica para vocês, né? Então, o que eu estou observando? Que alguns de vocês, né, não são todos, obviamente, não estão olhando esses materiais de apoio que a gente deixa. Aqui tem um material que está em PDF que explica detalhadamente como é que a gente faz as normas de citações e referências. No vídeo, eu faço passo a passo, eu vou gravando a minha tela e vou mostrando para vocês. Copio, colo, como é que eu faço a citação entre aspas, como eu faço a citação com mais de 3 linhas, né? Como é que eu crio ali as referências. Deixa eu só colocar aqui que a Milena, já que eu tô vendo, né? A Milena não tá conseguindo entrar, rapidinho. E aí, o que acontece? Vocês estão perdendo de mostrar aquilo que vocês estão aprendendo, porque vocês não estão olhando as orientações, os critérios, ou revisando isso ao final, né? Por exemplo, nessa última atividade, vocês tinham que trazer abordagens dos 3 materiais que foram disponibilizados, tá? Da Renee Robbins, do David Buckingham e do programa Mídia em Foco. Peraí que tem alguém chamando, pedindo para entrar. Vocês tinham que usar esses 3 materiais. Os 3 materiais tinham sido disponibilizados para vocês, 2 deles, na verdade, na semana anterior, onde foi pedido para que vocês fizessem um recorte das 2 entrevistas, da entrevista do David Buckingham e da Renee Robbins. Ou seja, a gente fez como se fosse em 2 etapas a atividade. Numa semana, vocês leem e façam os recortes, na outra semana, vocês criam o texto e agreguem ao programa Mídia em Foco. Tudo isso está especificado aqui no Moodle. Né? Tem todas as orientações aqui no tópico 4, de que vocês teriam que usar esses 3 materiais. Tomamos o cuidado de, no tópico 4, repetir os links dos materiais, para que vocês não precisem ficar navegando ou pulando de um tópico para o outro. Colocamos as dicas no vídeo e na tarefa de como fazer as citações e as referências. E aí, o que acontece? Foram vários trabalhos que apareceram como produção textual, onde vocês não citaram as referências, não fizeram citação da forma adequada e não referenciaram o material que vocês tinham consultado e que vocês estavam lendo. Então, com quem aconteceu isso, vocês receberam um retorno de que era preciso estar atento a isso, porque isso pode se caracterizar como plágio. E isso já tinha sido mencionado no vídeo. Então, por que a gente está chamando a atenção disso? É sério isso, né? É sério a gente fazer uma consulta e usar um texto de outro autor, que não somos nós, e não indicarmos o uso desse outro texto.
e caracterizar a tarefa como plágio. Tá? Vocês estão no final do curso, vocês são futuras professores e professoras, vocês vão ser responsáveis por turmas, para quem ainda não é, né? Porque alguns de vocês eu sei que já estão atuando como professores e professoras. Então, vocês precisam se atentar a esses detalhes. Tá? É importante a gente ler materiais, é importante, às vezes, a gente usar o texto, né, e os dizeres de autores para colaborar com a nossa escrita, com o nosso pensamento, para fortalecer os argumentos que a gente tem nas atividades. Vocês vão entrar em fase aí de TCC também, onde vocês vão desenvolver pesquisa, onde vocês vão elaborar um trabalho de final de curso, vão publicar em eventos, né? Alguns de vocês já publicaram, já tiveram experiência de publicação em evento. Então, assim, é um compromisso com a formação de vocês. Qual é o sentido de fazer uma formação onde a gente só usa textos de outras pessoas e não criamos os nossos próprios textos, e não criamos os nossos próprios argumentos? Então, assim, a gente fica bem tranquila de dizer isso e de cobrar isso, porque todas as orientações foram dadas no componente, né? Tem vídeo, tem texto, teve conversa, e alguns de vocês acabaram não visualizando o material e não seguindo as orientações do material. E isso vocês precisam estar atentos, tá? Porque é justamente essa a pergunta: qual é o compromisso que eu tenho com a minha formação? Porque, inclusive, em várias atividades, em várias tarefas, o que apareceu? Apareceram materiais que nem tinham sido disponibilizados no componente. Então, quando a gente faz, olhem bem, quando a gente monta o material para colocar aqui no Moodle, a gente, por exemplo, essa entrevista da Robs, a entrevista do Buckingham, o programa Mídia em Foco, foram 3 materiais que nós escolhemos, mas até a gente escolher esses materiais, a gente consultou vários outros. E existem motivos para a gente ter escolhido esses 3. Pela linguagem deles, né? As entrevistas, elas estão numa linguagem muito tranquila, muito clara, de vocês entenderem o que é o letramento midiático, ou quais são as relações das mídias na educação, a questão do consumo de mídias, a história de mídia e produção de material que aparece lá no Mídia em Foco, né? O uso do suporte das intencionalidades, a questão dos materiais serem analógicos ou digitais, enfim. Então, tem várias abordagens nesses materiais que nós escolhemos que são fundamentais e que a gente teve cuidado de escolher antes de vocês usarem. Então, não tem por que ir procurar outros materiais, a não ser que fosse pedido, mas não foi pedido, né? A ideia era: usem esses 3 materiais, aproveitem dessa leitura e das reflexões que podem ser possibilitadas por esses materiais para criar o texto de vocês. Ao mesmo tempo, nós também fizemos orientações bem específicas de como criar esse texto, né? Então, ali, quando vocês clicam na tarefa produção textual, por exemplo, tem ali, ó, criem o texto reflexivo a partir das 3 perguntas. No vídeo, eu ressalto ainda isso: copiem as perguntas para dentro do arquivo, para não se perder, né? Porque, claro, às vezes a gente vai começar a escrever, a gente fala de 2 e não fala de uma terceira, né? Ou a gente, a hora que vai reler o nosso texto, a gente vê que não especificou bem, por exemplo, a segunda pergunta. Então, tudo isso está nos enunciados. E qual é a outra questão, né? É que, enquanto professores, uma das nossas habilidades, vamos dizer assim, uma das nossas características enquanto profissionais e enquanto aprendizes também, é interpretar textos. Como é que o professor vai ser alguém que não consegue interpretar textos? Pensem na nossa responsabilidade enquanto pessoas e profissionais que vão estar formando outras pessoas. A gente precisa saber interpretar os textos, a gente precisa estar atento ao que os textos estão dizendo.
tanto o texto que a gente usa como material de consulta, como aquele texto que está orientando a atividade. Né? Porque muitas vezes vocês acabam não falando alguma coisa porque vocês não prestaram atenção no enunciado, e não porque não soubessem, né? Ou deixam de ler um material. Por que deixar de ler um material? E também, assim, gente, os materiais também foram escolhidos, né? Essas entrevistas, por exemplo, eu falei, as linguagens são simples, são leves, né? A gente fez uma aposta em não escolher artigos científicos para esse componente, para esse momento específico que nós estamos vivendo, que é da pandemia, que a gente também já conversou na outra aula. Eu sei que para todo mundo existem diferenças na rotina doméstica, de trazer também um material em vídeo, né, que pode ser só escutado, porque o vídeo é um vídeo também de entrevistas, de falas, não é um vídeo que a gente precise ficar olhando, porque não tem nada específico sendo mostrado na tela. Então, ou seja, são recursos que nós escolhemos com alguns objetivos, né, e por alguns motivos, tá? E é assim no decorrer. Vocês viram também que vários de vocês comentaram ali no fórum Tempestade de Ideias, o material que a gente criou, né, esse material aqui, das atividades pedagógicas com mídias, a gente criou todo o material, foi lá vasculhar as nossas... as aulas que a gente já tinha dado, as atividades que a gente já tinha feito, para poder trazer para vocês diferentes tipos de atividades. E usando diferentes mídias, né? E depois formatamos todas elas para mostrar aqui para vocês. Vários de vocês elogiaram, então quer dizer, vocês sabem que a gente está tendo um cuidado e um propósito, né? Uma intencionalidade quando a gente pede, quando a gente escolhe, quando a gente elabora o material para vocês. Então, o que a gente espera é que vocês também tenham esse retorno comprometido com esse material, que vocês também tenham esse olhar comprometido com o material que a gente está disponibilizando para vocês, tá? E com a própria formação de vocês, né? Porque é isso, o material por si só também não dá a qualidade de formação de vocês. O que que vai fazer... O que promove a aprendizagem de vocês e a qualidade na formação de vocês? É vocês fazerem a interlocução dos saberes de vocês, das compreensões que vocês estão tendo, com o material que foi disponibilizado, né? Porque só ter o material ali no Moodle não é garantia de aprendizagem de ninguém, né? Não adianta ter um bom material se não tem leitura, se não tem diálogo, se não tem reflexão. Então, essa combinação desses elementos, né, de leitura, de diálogo, de reflexão, de argumentação, é que vão possibilitar a aprendizagem de vocês. Mas a aprendizagem, ela depende muito da ação de vocês sobre esses materiais. O compromisso de vocês na hora de escrever, na hora de ler, na hora de desenvolver, né, ou criar um texto, elaborar um texto para uma tarefa, tá? Parou de travar, Ângela? Voltou? Tá bem, vocês vão me falando aí pelo chat. Tá, então assim, ó, isso são coisas que parecem simples e para alguns parece muito básica, mas tem acontecido com frequência e é importante que vocês comecem a ter um outro olhar ou uma outra postura em relação à atividade. Na atividade vai estar sempre especificado quais os materiais que vocês têm que vocês que estão disponibilizados para vocês usarem. Quais são as perguntas, né? Ou a partir de quais questionamentos vocês vão fazer a reflexão de vocês? Se a produção é de um texto, ou se a produção é de um roteiro, o que vocês vão ter que fazer enquanto atividade, enquanto entrega de tarefa, tá? Lucinara coloca que tentou entrar num fórum para ver os comentários dos colegas e não está dando acesso. Ah, sim, o fórum já fechou, Lucinara, isso mesmo, Tatiana. Oi, Crislaine, tudo bem? O fórum já encerrou, tá? O fórum era até essa semana.
Agora, até segunda-feira, podendo postar até quarta, tá? Agora ele já está fechado. Agora vocês já iniciaram a outra atividade, que é a atividade onde vocês estão fazendo uma primeira versão para planejar uma atividade com uso de mídias, tá? Que é o que eu vou retomar agora para quem tiver com alguma dúvida e para encaminhar para a semana que vem, tá? Então, eu estou só revendo aqui as minhas anotações. Então, é isso, tá? Os primeiros recados que eu queria dar, que a gente combinou para dar para vocês. Pode falar, Karine, pode abrir o microfone. E a Cleusa também. Esse trabalho, eu não entendi, agora até eu fui olhar aqui, porque no meu feedback que a Maria Ângela deu, ali diz que quando citamos o pensamento de um ator e ultrapassa 3 linhas, devemos colocar em destaque no reduzindo o tamanho da fonte. Daí, eu reduzi o tamanho da fonte, porque eu fiz todo o Arial 12, e quando eu citei, eu coloquei 11, então não estaria certo? Karine, eu teria que olhar o teu especificamente, tá? Mas assim, ó, que talvez Sim. nessa citação tu tenha feito corretamente, mas talvez tenha outro trecho do teu trabalho que tu acabou não fazendo isso, que tu usou o trecho de um autor e não deixou, e não apareceu isso. Por causa que nas 3 citações que eu citei, ele tá Ariel 11, e eu fiz todo o texto Ariel 12. O resto, né? Sim, sim. Mas deve ter Daí, algum trecho que tu deve ter esquecido. nas citações, tu diz? Isso. Não sei aqui, não consegui achar esse erro, mas tudo bem. Tá. Mas vamos fazer até o que a gente pode fazer quando vocês têm essas dúvidas, pode fazer, não, vocês devem até fazer, tá? Quando surgir alguma dúvida, assim, com relação ao que foi avaliado ou ao feedback que vocês receberam, vocês podem entrar em contato direto com a gente por mensagem, tá? Porque eu sei que ali na tarefa mesmo não dá para vocês colocarem o comentário, né? Mas por fora, por mensagem, aí vocês podem perguntar alguma dúvida do que vocês não entenderam do feedback da tarefa, tá? Não tem problema. Tá bem. Isso, recuo de 4 centímetros e diminuição da letra, isso mesmo, Tati. Da produção textual, não estava pedindo o título, Lourdes, tá? E aí vocês, o que a Karine colocou, né? E a Crislane também estava, a Tati que colocou também, e tem tudo isso no vídeo, tá? Para quem ficou com alguma dúvida, isso tem no vídeo. E assim, esse vídeo, aquele material ali que eu mostrei das normas, citações e referências, são materiais que vocês vão sempre consultar, tá? Não é uma coisa, às vezes, que a gente precisa decorar. Ah, como é que eu faço a citação com mais de 3 linhas? Ou decorar como é que eu referencio se é um vídeo do YouTube, se é uma reportagem, se é um artigo. A gente vai ali no material e consulta. O que vocês precisam deixar claro é que quando vocês usarem o texto de outro autor ou uma fala de outra pessoa, mesmo que seja de um vídeo, vocês têm que marcar isso de uma maneira diferente. Então, por exemplo, às vezes a gente está lá empolgado escrevendo texto. Eu não quero ir lá consultar exatamente como que eu vou fazer a referência, mas eu pinto aquilo de outra cor. Eu deixo em vermelho, eu deixo o grifo de amarelo, tá? E depois vai lá e aí faz conforme a norma, tá bom? Isso. Quem é que pediu para botar a Ana Cristina? Por que disponibilizar no YouTube, Ana? Tu não conseguiu ver no componente? Sim, professora, eu vi mas assim a gente pode, é um vídeo muito bom e que pode, e serve para outras disciplinas, né? E a gente, quando terminar o componente, não, às vezes não tem mais acesso ou vocês retiram. Ah, tá. Não, retirar até que eu não retiro, mas na verdade ele tá no YouTube, ele tá escondido só.
Tá, porque eu fiz só para vocês, e aí eu não deixei público, mas aí eu deixo público, então, tá? tá E bom. compartilha, eu vou Obrigada. até anotar aqui, de nada. Até esse vídeo foi uma colega de vocês, agora eu não me lembro o nome dela, eu acho que ela não está aqui hoje. Nas aulas que a gente fez naquela semana que eu fiz por polo, foi uma colega de um polo que pediu, falando que estava com dificuldade, que às vezes isso era cobrado e não era explicado, aí que eu gravei o vídeo. Que eu achei que era uma coisa que estava tranquila, né? E depois recebi várias mensagens de vocês ali no individual falando que tinha ajudado bastante. Mas eu coloco ele no YouTube, sim. Coloco público, né? Que ele já tá lá, tá? Eu só vou marcando aqui o que eu tenho que fazer fora. E aí, com relação à atividade dessa semana. Ah, que bom, Andréia. Isso aí, deu tudo certo. Teve mais alguém que falou que estava com dúvidas. Então, eu vou falar sobre a atividade dessa semana, que vocês ainda que tem até segunda-feira, né? O prazo para entrega. E aí, vocês vão perguntando o que tiverem de dúvida, tá? Então, qual que é? Qual foi a ideia, né? Qual é a proposta? Vocês fizeram lá uma primeira experiência com o uso de mídias quando vocês criaram as mídias e postaram nas redes sociais. Depois vocês foram para a teoria, né? Então, como é que vocês foram para a teoria? Foi justamente nessas leituras das duas entrevistas e assistindo o vídeo ali do programa. Estou com Roda Viva na minha cabeça, mas não é Roda Viva. Ah, esqueci o nome. Mídia em Foco. Da onde eu tirei do Roda Viva? Do programa Mídia em Foco, tá? Então, que são profissionais que trabalham com educação em mídias e letramento midiático, e aí vocês, então, puderam ter essa apropriação teórico-conceitual. E por isso a importância de vocês fazerem a produção textual, para que vocês pudessem nos mostrar essa apropriação teórico-conceitual, tá? Vou parar essa apresentação que não precisa agora. Ah, não vai precisar. Bom, agora eu volto. E, então, agora a gente chegou num momento onde vocês vão poder colocar isso em prática, vamos dizer assim. Então, o que vocês aprenderam nessa apropriação teórico-conceitual e também a partir do estudo que vocês fizeram ali do site Atividades Pedagógicas com Mídias, né, que a gente até chamou aquela aula ali de uma aula que pudesse trazer inspirações. Então, a partir dessas experiências, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão propor uma atividade usando mídias, tá? Essa é que é o pedido dessa semana, fazer uma primeira versão dessa atividade. E aí, o que a gente criou pensando em poder contribuir, então, com a organização de vocês? A gente criou ali o que a gente chamou de template, né? Que é um modelo. Então, vocês baixem aquele template, a gente já trabalhou com template em outros componentes, né, que eu trabalhei com vocês. Ó, tá aqui, vocês já estão vendo? Sim? É que eu não tô vendo o chat. Ah, não, ainda não. Peraí. Tá, então aqui, ó. Esse aqui é o template da primeira versão, tá? Então, o template é isso, é um modelo para vocês, para evitar e minimizar que vocês esqueçam do que precisa colocar aqui na atividade, tá? Então, tem o título da atividade, que é o roteiro para elaboração com atividade com mídia, o nome completo de vocês e o polo. E aí vocês vão definir, então, o espaço contexto, né? Que é o contexto no qual vocês estão propondo essa atividade, tá? Essa atividade vocês não necessariamente vão aplicar, tá, gente? Tem gente que não está na sala de aula, tem gente que, mesmo estando na sala de aula, daqui a pouco dentro da programação não vai caber uma atividade com mídia agora, mas vocês têm que fazer um planejamento como se fossem desenvolver, ou seja, tem que ser um planejamento que seja possível de desenvolver,
né? Não adianta, por exemplo, eu colocar lá que eu vou trabalhar com crianças, vou disponibilizar óculos 3D para todo mundo, a gente vai entrar numa câmera de cinema, não. É coisas que são possíveis de realizar nesse momento que a gente está vivendo e utilizando uma mídia, tá? Então, o que a gente colocou ali que são os espaços contexto? É o contexto, né? O lugar, a turma, as características dessas pessoas com as quais a gente vai trabalhar. Então, vocês vão dizer se esse planejamento é para educação infantil, se é para séries iniciais, se é para séries iniciais na educação de jovens e adultos, se é numa formação de professores ou se é num processo de educação não escolar, tá? Por quê? Porque vocês têm diferentes espaços de atuação para quem já está atuando como professor e porque vocês têm diferentes interesses também enquanto futuros pedagogos, tá? Então, a ideia é deixar com que vocês escolham aquele contexto que vocês se sentem mais à vontade, porque vocês já estão no momento do curso que vocês um pouco vocês já sabem, né? Se querem trabalhar com crianças na educação infantil, se querem trabalhar com as séries iniciais, se vão trabalhar com a EJA, se vão, ou algum de vocês daqui a pouco já fazem alguma atividade de formação de professores ou pretendem estar dentro da parte pedagógica e de gestão da escola, então vão trabalhar com gestão de formação de professores. Tem alguns de vocês que já trabalham na educação não escolar, eu me lembro por outros componentes, e agora no fórum também, de Tempestade de Ideias. Então, vocês vão definir, tá? É justamente para que fique tranquilo para vocês e para que faça sentido para vocês. Não tem por que eu obrigar vocês a estarem todos com a mesma faixa etária, vamos dizer assim, tá? Então, vocês vão escolher qual é o espaço contexto e vão colocar aqui, né? Dá um enter ali e vai colocar, tira o B, que não era para ficar o B, e aí aqui vocês vão digitar qual é o espaço contexto que vocês vão colocar, tá? Tranquilo até aqui? Sandra, sim, vocês assim, ó, qual é o risco de usar uma atividade que vocês já fizeram, tá? Vocês podem usar uma atividade que já fizeram, não tem problema. A única coisa que vocês têm que observar é, mesmo já tendo feito atividade, mesmo a atividade tendo dado certo, mesmo sendo uma boa atividade, talvez, né, eu não posso afirmar, mas talvez não seja exatamente o que vai ser pedido, tá? Então, é isso, lembrando lá antes de olhar, revisar e reolhar as orientações e o enunciado, tá? Não tem problema. Vocês vão começar, pode partir de uma atividade que vocês já fizeram, desde que vocês vão encaixando essa atividade no que está sendo pedido e orientado na proposta de atividade do componente, tá? A ideia, Jordana, até pode fazer no contexto de aula presencial, mas tu não atua ainda, né, Jordana? Ah, tu já atua, Jordana? E tu não tem vontade de fazer para alguma turma agora? Eu acho que pode ser até para aula presencial. Quem sabe a gente até coloca aqui quando vocês forem colocar no template, vocês coloquem aqui. Opa, parei que eu abri o da semana que vem. Vocês coloquem aqui, então, qual é o espaço contexto e se é para o ensino remoto, digam, né, se é ensino remoto ou ensino presencial, tá? Não tem problema. Isso, Milena, vocês vão baixar o template e aí vocês vão editando ele, depois salva, né, com o nome de vocês, tudo certinho, e envia, tá? Não precisa fazer um novo documento, a gente já disponibilizou ele em arquivo editável para ser só isso, como eu estou aqui fazendo aqui, tá? Eu abri o documento e vou editando aqui, tá bem? Não, vocês não precisam produzir mídia, Marcela, tá?
Sim, usar o modelo é requisito da atividade, tá? Para justamente minimizar os equívocos do que tem que ter dentro. Então, por isso que vocês vão, por isso que ele faz parte dos critérios de avaliação, tá, Tatiana? E a ideia, Marcela, não é vocês produzirem mídia, tá? É usar coisas que já estejam prontas, tá? Porque, óbvio que óbvio assim, se a gente pensar no contexto do professor, né, a gente em sala de aula com 40, com 60 horas, ou mesmo quem atua 20 horas, é muito difícil que a gente consiga ficar produzindo mídia para todos os conteúdos e atividades que a gente vai propor. Então, a ideia é a gente pesquisar uma mídia que já existe e pensar numa proposta para poder usar essa mídia, tá? Exemplo de usar... Ai, peraí. Usar uma reportagem e trabalhar em cima dela. Sim, Tati, que é o que tem aqui nesse ambiente, ó. Tem vários exemplos de como que a gente pode trabalhar com mídia, né? E a gente procurou também nesses exemplos trazer como a gente trabalharia e também apresentamos para vocês perguntas, né? Questionamentos que foram feitos para vocês se atentarem que não adianta só a gente mostrar a mídia, a gente precisa criar perguntas, né? A gente precisa saber exatamente qual é a nossa intencionalidade ao criar, ao fazer o trabalho com a mídia, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. A Valéria, minha dúvida é como fazer essa parte de colocar o link, foto ou imagem. Tá, eu vou chegar ali, Valéria. Jordana, vocês vão seguir exatamente o que está aqui, tá? Ele é tipo um plano de aula. Só que, assim, dentro das experiências que eu tenho, a gente pode, às vezes, organizar o plano de aula de diferentes formas, né? O que vem primeiro, o que vem depois, tá? Então, a gente já fez esse roteiro para vocês só irem respondendo o que tem nesse roteiro. Então, nessa primeira versão, vocês vão dizer qual é o espaço-contexto que vocês vão estar, né? Então, se é presencial, se é remoto, se é com séries iniciais, educação infantil, formação de professores ou educação não escolar, tá? E depois vocês vão seguir ali no roteiro. O que pergunta depois? Justamente qual é o espaço de suporte. Ou seja, então vocês vão pensar, que mídia vocês querem? Por isso que teve o fórum também Tempestade de Ideias. Ah, eu quero trabalhar com história em quadrinhos. Teve gente que pensou em trabalhar com audiolivros, né? Lembrando que escutava a história em disco de vinil. Se vocês vão usar a internet, agora uma de vocês colocou aqui usar reportagem. Então, vocês vão dizer, ó, o espaço de suporte que eu vou usar é uma reportagem de jornal impresso. Ou não, é uma reportagem que está compartilhada no YouTube. É uma música, tá? E o que seria esse link, foto ou imagem da mídia? Se eu escolhi uma música, eu tenho que colocar aqui nesse item 2 qual é a música que eu vou usar. Se eu vou usar um jogo, eu tenho que colocar aqui o link, por exemplo, é um jogo na internet, tá? Quem é que me mandou? Ah, a Clarice me mandou um jogo que ela queria usar. Então, ela mandou ali para a mensagem, compartilhando comigo qual era o jogo, se podia ser, enfim, para tirar uma atividade. Então, ela mandou o link, é isso que eu quero. Não, então, vocês vão dizer ali, vou usar um jogo que fala sobre, que junta a imagem com a letra inicial. Tá, tudo bem. Então, colocou aqui, que é um jogo. E aqui embaixo vocês vão colocar o link desse jogo. Ou não, eu vou usar, uma história em quadrinhos. Tira a foto da história em quadrinhos e coloca aqui. Ou se ela está na internet, coloca o link de onde ela está. Ou se é uma... Agora, por exemplo, teve gente que falou assim que ia pedir para os alunos tirarem fotos, né? Ia trabalhar sobre a questão das árvores, ia pedir para os alunos tirarem fotos. Ou eu sugeri, eu já nem sei, porque eu conversei um monte com vocês naquele fórum. Mas se vai ser uma produção dos alunos, é claro que vocês não vão colocar aqui, não tem ainda como colocar, porque é uma proposta, né? Então, mas quando a mídia já existe, ou seja, vocês não vão propor que os alunos criem, vocês vão colocar aqui,
tá? É isso que a gente está pedindo. Carla está entrando. Deu para entender, Valéria? E a Valéria e a Marcela que te perguntaram se a gente precisava produzir mídia, né? Tá? Então, é só isso que vocês têm que fazer nessa semana, tá, gente? É muito tranquilo. E vocês vão também... Ah, eu cortei aqui um pedaço, peraí. E vocês vão fazer também citar esse pedaço aqui. Deixa eu colocar o... Estão aqui, ó. O template dessa semana vai até o item C, né? Vocês vão ter que trabalhar com espaço intuito também. Aqui ele está como item C, mas talvez isso seja o que defina primeiro. Vocês primeiro vão pensar o que vocês querem ensinar, o que vocês querem que os estudantes aprendam. Então, a partir disso, talvez vocês vão acabar definindo qual é a mídia que vocês vão utilizar também, tá? Então, aqui ele tem uma ordem, que é nessa ordem que vocês vão entregar, mas às vezes na hora de planejar, vocês primeiro vão pensar o que eu quero ensinar. Ah, eu quero ensinar tal coisa. Bom, qual é a melhor linguagem de mídia para utilizar? É melhor um vídeo? É melhor uma música? É melhor um programa de rádio? É melhor uma propaganda? Uma história em quadrinhos? Tá? E então, o que é o espaço intuito? É dizer quais são as nossas intencionalidades enquanto professor. Porque não é porque a gente vai usar uma mídia, e isso eu procurei também conversar com vocês ali no fórum da Tempestade de Ideias, não é porque a gente está usando uma mídia, né? Não é porque a aula está mais atrativa ou mais lúdica que para por aí. O nosso objetivo não é enfeitar a aula, né? A gente vai trazer recursos que vão ampliar a possibilidade de reflexão dos estudantes, do que só a gente falar ou eles só lerem textos. Entendem? É diferente. É claro que fica atrativo, fica. Só que para que haja aprendizagem é preciso que haja intencionalidade nossa, enquanto professor. E para isso a gente precisa dizer quais são essas nossas intencionalidades, escrever essas nossas intencionalidades em forma de objetivos, tá? Como assim, Lourdes? O que tu ia descrever? Pode ser usando o jogo, Crislaine, pode ser. Ali inclusive no fórum, eu comentei com algumas pessoas que também falaram de jogo. A gente não colocou aqui nesse site, né, que a gente criou das atividades pedagógicas com mídias, porque a gente não tinha nenhuma experiência com o jogo, ou não lembramos de nenhuma experiência específica com o jogo, tá? Mas pode ser jogo, não tem problema. A Cleusa está perguntando se pode ser a mídia inicial. Pode ser a mídia inicial que você criou, Cleusa. O que tu tem que ver é se, por exemplo, a mídia inicial tu vai trabalhar com qual público. Aí tu vai ter que ver se a mídia que você criou se adequa ao público que tu vai colocar ali, ao espaço contexto que tu vai colocar, tá? Tá bem, Adriana. Tá gravando a aula, depois tu pode assistir o comecinho. O C seria como objetivo de um plano de aula. Isso, exatamente. Os verbos iniciando as frases. Isso mesmo, Luciane. Tá? Intencionalidade é o objetivo, exatamente. Isso pode usar justamente por isso, Sabrina, que a gente disponibilizou o site, para que vocês tivessem exemplos de como pensar, em qual é o contexto, quais são os suportes e quais são as intencionalidades de vocês, tá? Pode mudar, Andréia, com certeza. O Tempestade de Ideias era isso, é uma tempestade de ideias, tá? A gente não vai ficar, vamos dizer assim, conferindo se o que vocês colocaram lá, vocês continuaram fazendo, né? Até porque foi no fórum justamente para que vocês pudessem conhecer as ideias dos outros colegas também, que às vezes a do colega agrega na nossa ou faz a gente trocar de ideia também, tá? Bem tranquilo. Ai, que bom que vocês estão cheios de ideias. Eu estou louco para ver as ideias de vocês na atividade.
Então é isso, ó. Eu coloquei até aqui, ó, o espaço intuito. Alguém perguntou aí no chat, ó. Tá escrito aqui, ó. O espaço intuito ele define os objetivos. Então, ele deve ser apresentado por meio de frases que iniciam com verbos. Então, o que que eu quero, né? Quais são as minhas intencionalidades? Aí eu vou colocar ali, desenvolver a percepção sobre tal coisa, ou problematizar tal e tal questão, possibilitar que os alunos isso e aquilo, tá? Então, é assim que vocês vão iniciar aqui. Essa é a atividade que vocês vão entregar até segunda-feira, tá? É bem tranquilo, né? Deu para entender? Oi, Clarissa. Não acontece. A gente vai, se tu quiser mandar ali pela mensagem uma observação, que aí a gente grava que se a tua é presencial ou remota, tá? Que foi uma coisa que a gente se deu conta agora. Não te preocupa. E a Crislane vai escrever um manual de atividades. Vai ser ótimo. Criar um site junto. Ou vamos agregar outras atividades ali no site. Mas isso é legal, né? Quando a gente acaba tendo, claro, às vezes a gente nem consegue sistematizar todas, mas é muito bom quando a gente consegue, quando a gente fica assim com a mente, né, fervilhando de ideias e louca para colocar a coisa em prática. Inclusive, a Isabela, eu não vi a Isabela, acho que não está aqui hoje. Ela me mandou por e-mail que ela ficou tão empolgada em poder usar as mídias que ela foi atrás de como usar os jogos. Então, ela descobriu um curso online gratuito, tá? Eu vou até compartilhar com vocês aqui no chat o link. Esse aqui, ó, que vai acontecer de 5 a 9 de outubro, tá? Ela falou, ainda comentou que não sabia se daria para fazer, porque, enfim, está concomitante com as aulas, mas que ela achou bastante interessante. Acho que ela vai fazer, né? Mas, então, eu vou colocar aqui como sugestão da Isabela para vocês, tá? Sim, exatamente. A gente compartilhar, a gente acaba ampliando, né? Dobrando esse conhecimento e não diminuindo, né, Tati? Então, assim, tá, gente? Isso é dessa semana. Aí, semana que vem, o que que vocês vão fazer? Vão fazer a segunda etapa desse planejamento, tá? Notem que sempre as atividades que a gente tem proposto para vocês, elas iniciam numa semana e geralmente tem continuidade na outra. Também porque a gente entende que é um processo, que vocês vão tendo tempo para amadurecer, pensa primeiro numa coisa, depois vai para outra coisa, em vez de jogar tudo de uma vez, né, e deixar lá um mês para fazer a atividade, tá? A gente está tomando esse cuidado e por isso também que é importante que vocês entreguem semanalmente, né? Para também não deixar acumular, porque não adianta a gente dar tempo ou espaçamento ou organizar em etapas para que vocês façam isso devagar, né? E vocês deixarem acumular tudo, tá? Então, assim, o que vocês vão fazer para a semana que vem, que é o que estava aqui. Então, vocês vão usar o mesmo arquivo, tá, gente? Semana que vem. Vocês entregaram até o C, tá? Na semana que vem, vocês vão pegar o arquivo que está já com tudo explicadinho, até o C, que vocês já preencheram, e vão copiar e colar esses itens aqui, D, E e F, tá? E vão complementar, tá bem? Então, não é inventar outra atividade, não é mudar a atividade que começaram, não, é só. Eu boto a mão na tela, vocês não me veem. É só complementar isso aqui, o D, E e F, tá? E o que a gente pediu, então? Que vocês descrevam o roteiro da atividade, então, início, meio e fim. Então, bom, eu defini qual é o meu contexto, né, com quem eu vou trabalhar, qual é o meu suporte, qual é a mídia que eu vou usar, e definir meus objetivos. O que é descrever início, meio e fim? É justamente fazer o roteiro da atividade. Então, primeiro, eu vou mostrar a imagem para os estudantes, ou eu vou pedir que os estudantes acessem tal link e assistam o vídeo. Depois, eu vou fazer tais e tais perguntas, né? Ou eu vou deixar que eles
expressem o que eles perceberam do que está posto no vídeo. E depois, tarará, tarará, tarará. Ou não, eu vou, antes de mostrar o vídeo, ou antes de mostrar a reportagem, eu vou fazer perguntas para eles que estejam relacionadas ao que vai aparecer lá na reportagem. Depois, vou compartilhar a reportagem, ou a gente vai assistir junto, né? Numa aula no Meet, ou na aula presencial, e a partir disso, o que eu vou... eu vou pedir que eles elaborem um texto, ou eu vou pedir que eles criem uma reportagem, né? Isso também é importante a gente pensar, que eles também podem criar, que nem vocês fizeram aqui, né? Vocês criaram uma imagem, eles podem gravar um áudio em vez de escrever um texto, tá? Ou vai conversa. Então, isso é básico, assim, nas atividades, tá? Isso é para a próxima atividade, Vanessa, que vai iniciar na outra semana, tá? É que como a gente não vai conseguir fazer Meet sempre, né, as aulas, assim, síncronas, eu estou adiantando para vocês entenderem que a gente vai, essa semana vocês terminam ali no item C, e semana que vem dão continuidade no item D, tá? Quando a gente está planejando uma atividade, né, a gente sempre tem que pensar nas nossas intencionalidades, claro, e a gente tem que pensar no material que a gente vai disponibilizar para contribuir com essas intencionalidades e pensar muito qual vai ser a ação do estudante sobre esse material, para que a gente consiga atingir as intencionalidades, que é o que eu estava falando com vocês lá no início. Não adianta eu colocar um material no Moodle e não solicitar ou não orientar especificamente as atividades que eu quero que vocês façam, porque senão não tem a interação de vocês, não tem o desafio cognitivo para vocês, e aí não tem aprendizagem, né? Deixa eu ver aqui, a Milena. Então, intencionalidade pode ser desenvolver com o raciocínio lógico, ou apresentar os fenômenos ambientais e desenvolver a consciência sobre a relação com os desastres. Pode ser. Sim, pode ser essas atividades. Aí tu vai ter que ver, né, Milena, a partir dessas intencionalidades, o que tu vai usar de mídias, né, e depois, nesses outros itens que eu estou chegando agora, D, E e F, fazer propostas de atividades e de discussão de acordo com o teu público, né? Porque é isso, por isso também que a gente escolhe o contexto. Então, quando eu falei para vocês, talvez vocês não cheguem a aplicar, mas se a gente não pensar no contexto, na turma, que turma é essa, que local é esse, não tem como a gente pensar numa atividade genérica, porque se eu vou fazer uma atividade com criança, ela tem que ter mídias e questionamentos que estejam de acordo com a faixa etária dessas crianças. Se eu vou fazer com o professor, é outro tipo de mídia, é outro tipo de linguagem, é outro tipo de questionamento que eu vou poder abordar, não é? Deixa eu me achar aqui onde é que eu estava. Aqui, tá. Então, é justamente isso. Vocês vão descrever a atividade e aí notem quanto é importante a questão dos questionamentos. A gente, enquanto professor, saber fazer pergunta, que eu já trabalhei com vocês lá na primeira atividade. E agora, de novo, vocês vão criar 3 questionamentos para problematizar a mídia escolhida, em relação ao conteúdo, né, trabalhado e ao próprio letramento midiático, tá? Isso é importantíssimo, né? E vocês vejam que lá no site que a gente disponibilizou para vocês, também foi isso que a gente mostrou. Todas as atividades, elas têm questionamentos atrelados a elas, né? Ó, como tal coisa, né? Quais o tararã. E por que eu estou chamando a atenção de quais, como e como? Porque quando a gente faz um questionamento, isso é uma dica que eu procuro dar sempre. Quando a gente cria um questionamento para problematizar alguma coisa com os estudantes, é importante que a gente faça o exercício da gente responder esse questionamento. Por quê? Porque muitas vezes a primeira pergunta que nos vem à mente é uma pergunta que daqui a pouco a gente responde com um sim ou não. E se eu quero problematizar, se eu quero que o estudante, ele argumente, que ele faça reflexões, que ele produza conhecimento, a resposta não pode ser sim ou não.
Porque daqui a pouco a gente fala assim, você já pensou como as propagandas, elas influenciam no nosso modo de ser? Sim. Não. Acabou. Responderam ao questionamento e não elaboraram nenhum tipo de argumento, nenhum tipo de reflexão, entenderam? Só que a partir desse questionamento, né, já percebeu como as propagandas interferem no nosso modo de ser, eu boto ele ali no meu caderno, na minha tela do computador, e fico maquinando como é que eu posso mudar esse questionamento, alterar o início dele, para que ele realmente problematize, ou seja, para que ele provoque o estudante a pensar. Então, a gente geralmente iniciar com como, com quais, por quê, são formas de ajudar com que essa pergunta crie esses argumentos e crie reflexões e debates, né? Então, isso ajuda a gente a fazer essa problematização, tá? E aí vocês podem voltar lá nesse material e olhar algumas perguntas que são feitas aqui para ajudar vocês a pensar as perguntas, claro, voltada para o conteúdo que vocês vão escolher, para a mídia que vocês vão escolher, mas que vão ajudar vocês a terem essas ideias e essa percepção sobre o questionamento que vocês vão criar, tá? E aí a gente ainda especificou aqui para criar 2 questionamentos para trabalhar na perspectiva do letramento midiático, que é justamente o que a gente vem estudando. Então, vocês vão ter que olhar para a mídia que vocês escolheram, né, qual é a linguagem dessa mídia e pensar o que pode ser abordado da questão porque o letramento midiático é a gente o quê? Ter um olhar crítico sobre a mídia, certo? Então, por exemplo, se eu escolhi um desenho animado para trabalhar com as crianças, eu vou procurar, de alguma maneira, conversar com eles sobre as ideias que são debatidas naquele desenho. Então, o David Buckingham até fala lá na entrevista, né? O repórter pergunta, como é que você trabalharia? Ele fala, às vezes, dependendo da faixa etária, claro, que a gente poderia desmontar, por exemplo, né, alguma mídia. Passar a mídia toda, depois só passar o áudio, depois só passar as imagens, para ir conversando com os alunos o que acontece, né? Mas para isso, claro, vocês precisam olhar para a mídia de vocês especificamente. Mais um desenho animado, daqui a pouco vocês fazerem a relação. Se o que aparece naquele desenho é a mesma coisa que aparece em casa. Qual que é a diferença das relações de família que aparecem no desenho e aparecem em casa? Todas as famílias, elas têm o mesmo tipo de relação? Tem famílias diferentes, né? Toda família tem pai, mãe e as crianças. Tem família com 2 mães. Enfim, depende do que vocês vão trabalhar, né? Eu estou viajando aqui em uma abordagem, mas é isso, vocês vão olhar para a mídia de vocês e vão ajudá-los, de alguma maneira, a ver que aquilo que está aparecendo naquele desenho animado é um jeito de mostrar a família, por exemplo, ou é um jeito de mostrar as relações de amizade, mas que tem outros jeitos de mostrar a relação de amizade, né? Você tem amigos de outro jeito, tem amigo que mora longe, né? Então, vocês vão, de acordo com a faixa etária, com a mídia que vocês vão escolher, vocês vão criar questionamentos que ajudem a ter esse olhar e essa percepção de que aquilo que aparece na mídia não é só aquilo que existe, né? Ou às vezes que aquilo é um problema, dependendo do que vocês vão mostrar e da faixa etária que vocês vão estar trabalhando, tá? Sim, eu vou colocar essa aula no Moodle. Isso mesmo, Sabrina, tá? Já estou terminando também. Janice, agora acabei de dar um exemplo, acho que junto com a tua pergunta, né? Sobre a educação infantil, tu vai fazer essas perguntas. Claro, vai depender da idade deles, né? Para tu fazer essa pergunta. E de como eles vão responder também, né? Porque geralmente na educação infantil a gente trabalha bastante com as rodas de conversa ou às vezes com desenho, né, também, que eles podem expressar as formas deles perceberem tal coisa, por exemplo, a família, né, vamos supor que tu está trabalhando a questão da família, então eles podem expressar por desenho como que eles enxergam a família, ou como é a família deles, ou quais as diferentes famílias que eles conhecem, tá? Pode ser alguma coisa assim.
Tá? Então é isso, gente. Ficaram assim 3 questões para essa semana, que vocês vão entregar até segunda, e depois amanhã eu posto já a atividade da semana que vem, com mais 3 questionamentos que vocês vão só complementar ali nesse template, tá? Mais alguma dúvida? Tudo certo? A Camille vai me acompanhando eu vou ver no rosto dela, ela vai fazendo. Tá bem, tá ótimo. É bom. É bom ver alguns de vocês aí. Eu sei que não dá para todo mundo abrir a câmera, né? Mas eu vi a Vanessa anotando algumas coisas também, porque eu vou trocando de tela também, não consigo ver muita coisa. Sim, Neiva. Aí, vocês também sempre entrem em contato, né? Por mensagem privada, ou que nem eu falei da outra vez, aquele fórum de dúvidas que tem aqui no começo, né, do componente que quase não foi usado, mas ele é para isso também, é um outro espaço, né, não é obrigatório usar ali, mas tem o espaço do fórum de dúvidas, tá? Que é esse aqui, ó. Vocês vão colocar ali, vão criar um tópico de dúvida, e que ele foi criado até porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros, tá? Vocês vão entrar aqui e colocar aqui, ó. Acrescentar um novo tópico de discussão. A Gislaine Stock tinha usado logo, um pouco antes até da gente começar quase o componente, tá? E a Daniela também. E aí vocês acrescentem aqui o tópico de discussão e vão e perguntam. Ou entra aqui na mensagem privada, né? Vocês já sabem usar também, e façam a pergunta para nós, tá? Que aí a gente vai respondendo, inclusive. Se eu não me engano, a Neiva até que tinha me colocado algum questionamento, e daí eu falei, tá, eu vou tentar marcar um meet, e depois a Vera falou que não ia conseguir estar, porque tinha compromisso, eu falei, tá, então a gente grava o meet. Então é legal isso, as coisas que vocês vão ficando em dúvida, né, ou não sabem como conduzir, como fazer, elas também orientam a nossa ação, é isso que vocês têm que ter claro. Né? Quando vocês nos perguntam, nos dizem o que não está entendendo, isso vai orientando a forma da gente também apresentar o material, ou dar dicas para vocês, ou elaborar, ou rever até o que a gente estava propondo no componente, tá? É preciso que a gente sempre esteja em interação, seja por Meet, seja por mensagem privada, seja pelo fórum de dúvidas, ou por e-mail. O e-mail da gente também tem, né? Tem alguns colegas até que estão com dificuldade de acesso, só com o celular, estão conseguindo daí acessar, a gente tem conversado às vezes pelo WhatsApp, para poder fazer com que todo mundo continue, tá? A ideia é essa, a gente continuar como turma, seguir atendendo e fazer uma parceria, tá? A segunda atividade, qual é o prazo mesmo que eu perdi? A segunda é só semana que vem, tá, Neiva? Daí ela vai até a outra segunda, deixa eu ver aqui que data é. É até o dia... até o dia 5 de outubro. Tá? Uhum. Não, eu posso falar um pouquinho? Claro, pode. Estão me ouvindo? Sim. Sempre é aquela questão, assim, de... O nosso curso, né, ele não é papel da professora, eu entendo, a professora Ana se esmera um monte, né, para nos explicar, para nos atualizar, mas o nosso curso, ele não tem uma disciplina que nos ajudasse a fazer a tecnologia, né, porque, por exemplo, por isso que eu digo, a gente vai ver as dificuldades quando a gente estiver fazendo lá, né? Porque eu fico sempre pensando, como é que eu coloco um vídeo na atividade? Como é que eu faço isso? Aí a professora diz, não, é um vídeo simples, faz do teu celular. Tá, mas se eu quisesse implementar isso, como é que seria, né? Então, como fazer a tecnologia acontecer, né? Então, mas isso não é um problema do teu componente, né? Eu tenho muita dificuldade com isso, então, imagino que os colegas também têm, né? Por isso que eu quis colocar. Mas não tem muita solução, né, para isso.
Neiva, eu acho que isso entraria daí como uma formação complementar, né? Realmente, assim, dentro do PPC do curso, não vejo um componente que vá trabalhar a produção de mídia, né? Mas, talvez como extensão, né, como curso complementar, a gente poderia, sim, pensar nessa possibilidade, né? Mas dentro da estrutura curricular, realmente ainda não tem, né? E talvez vocês estão tendo, né, um componente que fala sobre que é de extensão, não estão? Sim, sim. Com o Marcelo, professor. Oh, esqueci o nome dele, professor. Mas ele está trabalhando. Professor Sérgio. Sérgio, é. Ele está trabalhando assim bem devagar com a gente, bem. Ele já viu que temos tantas tarefas e temos alguma dificuldade para fazer, então ele está indo bem devagar. Tá, bem tranquilo. Não Tá. esteja indo, né? Mas ele está bem light, como eu digo. Então tá indo bem, né? Tá indo bem. Tá. Mas até seria de sugerir, né? Alguma coisa nessa linha, assim. Porque é bem isso, sim, a produção de mídias que a gente não tem, né? Que a gente não muitas vezes não sabe fazer e não tem uma oportunidade para aprender a fazer. Então, a gente vai fazendo naquele jeito assim, tentativa e erro. Ó, deu certo. Mas é isso. Por enquanto é isso. Tá bem? Sim, tá bem. Vou pensar se eu consigo. Porque na graduação presencial eu tenho um componente que justamente eles fazem os sites, que nem esse que eu fiz, né? Aqui só que, claro, eu ministrava esse componente presencialmente. Então, cada um tinha o seu computador, eu ficava que nem doida em aula. Mas era ótimo, assim, porque cada um conseguia ir fazendo e eles iam me chamando conforme as dúvidas, né? Então, teria que pensar como é que seria essa adaptação, né, para criar os tutoriais, por exemplo. E eu vi que a Daniela colocou aqui no chat que tu pode pedir ajuda para ela. Para pedir, para tu gritar para ela que ela te ajuda também. Tá? A gente vai se ajudando, é isso aí. Sim, tá bem. E eu sei, assim, também a professora Juliana tem ofertado algumas formações, né? Eu não sei agora especificamente, mas tinha algumas coisas que ela estava propondo, né? Mas não sei se do vídeo, tá? Mas é bom a gente saber essas demandas para a gente poder pensar em possibilidades aí, tá? A Marcela continua firme e forte com a gente. Eu sei que a Marcela tá a mil, porque ela me manda mensagens de neném e seleção e as atividades todas. E que bom que tu continua. Isso aí, conta com a gente, tá? Eu também já estudei quando as minhas eram pequenas e dá certo. A gente fica louca às vezes, cansada, mas dá certo. A minha pequena, às vezes, ela entrava embaixo da mesa do computador, ia lá e desligava, tirava da tomada para eu poder sair do computador, era o jeito de eu sair. Ela engatinhava, ia lá e tuf. Mas tá, deu certo, funcionou. Estamos aí. Ó, a Camille compartilhou aqui no chat, não sei se vocês viram, com vários cursos online do IFRS. O IFRS tem feito vários cursos, quer dizer, tem feito, não sei, eu sabia antes já que eles já tinham várias coisas que eles faziam, e gratuitos, sim. Obrigada, Camille. Na verdade, eu já fiz vários, mas eles têm incluído novos tópicos, né? Eu acho que também devido ao fato do IFRS ele estar parado, né? Eles iniciaram, acho que as aulas online agora. Então, eles produziram outros cursos diferentes e eles estão dispostos por áreas. Então, tu pode procurar, por exemplo, a tecnologia, inclusive ele tem 2 cursos, o 1 e o 2, porque é progressivo, né? A respeito de desenvolvimento de páginas da internet. Tem toda essa questão, que se alguém se interessa mais por essa formação de mídias, né? Esse desenvolvimento, eles têm, é bem legal. Ah, que ótimo, obrigada.
por compartilhar. Imagina, que bom. E até assim, gente, com relação às mídias também, como você ainda tem um tempo aí para fazer atividade, né? E lembrando que eu falei, daqui a pouco vocês primeiro sabem definem, né? Qual é a intencionalidade de vocês para depois definir a mídia. Também, se vocês, não estou achando, eu não sei que material usar para trabalhar tal coisa. Isso também, né? Durante a atividade, vocês podem ir perguntando para a gente, né? Daqui a pouco a gente tem algumas coisas eu coloquei ali no fórum, conforme eu fui vendo e fui lembrando, assim, né? Mas daqui a pouco tem alguma dificuldade, coloca para nós, né? Nos pergunte, se a gente souber, a gente vai dizer, se não souber, a gente ajuda a procurar também, tá? Então era isso, eram esses os recados, eram essas os diálogos e as orientações, tá? Que eu queria compartilhar com vocês, que eu, a Mariângela e a Clarice nos organizamos. Olha, vocês não têm ideia, a gente ferve no WhatsApp, que a gente tem um grupo do WhatsApp, nós três, para a gente, porque acaba que os horários são diferentes, então a gente conseguiu se organizar bem assim, cada uma hora que tem uma dúvida, uma dificuldade, ou uma ansiedade, né, ver que vocês estão, o que está acontecendo no componente, a gente vai ali, grava áudio, escreve, e a gente vai vendo como é que a gente pode conduzir da melhor forma, né, e ouvindo vocês também, claro, tá? Obrigada a quem pôde estar aqui hoje. Um beijo para todos e todas. E seguimos conversando no Moodle, tá? Beijos. Boa noite. Obrigada pelas mensagens aqui, tá? No chat também. Beijos. Ai, que bom, Sandra. Boa noite. Muito boa, professora. Boa noite, tá? Beijão. Boa noite, querida. Tá bom, querida. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ai, que bom, Vanessa. Que ótimo, fico feliz, tá? Obrigada.